Bom, vamos lá, pessoal, começando nosso quarto simulado da nossa caminhada do Pão de Queijo por TRT de Minas. Na verdade, chegamos na metade da nossa caminhada, né? Onde a gente já está aí próximo à nossa prova. E hoje eu trago 3 questões para vocês. A primeira é uma questão de 2015. Primeira questão do nosso simulado é uma questão de 2015 da Fundação Carlos Chagas, TRE de Roraima. Na verdade é uma questão simples, né? Eu só trouxe mesmo para mostrar que a Carlos Chagas também está antenada na jurisprudência. Então olha aí, o Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2011, julgou inconstitucional lei que vedava a realização de processo seletivo para o recrutamento de estagiários por órgãos e entidades do poder público do Distrito Federal. O aludido julgamento consolidou fiel observância, dentre outros, ao princípio da... Galera, a primeira coisa que eu tenho que observar é que quando eu falo da aplicação de um princípio, ela nunca ocorre de forma isolada. Os princípios eles são aplicados de forma conjunta, de forma harmônica. Em aula, eu sempre digo que é um pacotão de princípios. Tanto que a Carlos Chagas teve cuidado, ó, dentre outros, ao princípio da... Galera, a ideia aqui era selecionar estagiário através de um processo seletivo, através de um concurso, né? E aí a gente já sabe que qual é o princípio basilar do direito administrativo, qual é o princípio fundamental do direito administrativo que traz a ideia consigo do concurso público, que fundamenta a ideia do concurso público. Não só do concurso público, como também da licitação. É o princípio da isonomia. Em outras palavras, por que a administração faz concurso público? Para assegurar igualdade de condições entre todos que querem ter a chance de ingressar no serviço público. Para que a administração faz licitação? Para assegurar igualdade de condições entre todos que querem ter a chance de contratar com a administração. Quando a administração atinge essa isonomia na contratação de seus servidores, na contratação de fornecedores, ela automaticamente atinge o princípio da impessoalidade. A administração ela garante que está sendo impessoal na hora de contratar. E é justamente esse o nosso gabarito. A questão se tornava simples porque já está bem batido. Essa ideia de concurso público tem a ver com o princípio da impessoalidade. E aqui também é a mesma ideia, né, galera? Se eu faço um processo seletivo para contratar estagiário, eu estou garantindo a impessoalidade da administração na hora de realizar as suas contratações. Então era uma questão simples, mas eu trouxe para mostrar que a Carlos Chagas está antenada. E inclusive eu trouxe aí até o julgado. Olha aí, ó. O artigo 4º da Lei 3769, de 26 de janeiro de 2006, que veda a realização de processo seletivo para o recrutamento de estagiários pelos órgãos e entidades do poder público do Distrito Federal. Violação aos princípios da igualdade e da impessoalidade. Lembrando que igualdade e isonomia é a mesma coisa. Beleza? Então questão tranquila. Bom, a nossa segunda questão já é uma questão interessante. Lei 8.112 vai cair. Dentro do nosso edital, a gente tem lá um tópico sobre processo administrativo disciplinar. Na verdade, essa questão aqui, ela é relacionada com o assunto que é o processo de revisão. Eu acho que é legal, todo mundo também dá uma lida lá para o artigo 180, 178 até 181 da Lei 8.112, se não falha a memória. É a parte do processo de revisão. Vamos relembrar um pouquinho, vamos esquematizar o processo de revisão? A primeira coisa que a gente tem que ter na ideia é quando que eu vou utilizar o processo de revisão. Na prática, o processo de revisão ele é utilizado quando o servidor sofre uma punição e na época dessa punição ele não tinha como comprovar a sua inocência. Ele não tinha como comprovar que aquela pena que foi aplicada não era adequada. Passado algum tempo, ele consegue uma nova prova, um fato novo que não foi apurado nesse processo original. Aí qual é o caminho que ele tem? Ele entra com o processo de revisão. Então olha só, vamos trabalhar aqui as características do processo de revisão. Então vamos lá. Primeiro, não existe prazo para entrar com o processo de revisão. A qualquer tempo eu posso entrar com esse processo de revisão desde que eu tenha um fato novo.
a essência do processo de revisão é que eu tenho um fato novo, que não tenha sido analisado no processo original. E esse fato tem que ser realmente novo. Segundo a lei, não pode ser alegada injustiça na aplicação da penalidade. Então eu não posso simplesmente, administração, dá uma revisada aí porque você foi injusta na hora de aplicar a pena. Isso não existe. Eu tenho que trazer um fato novo, uma prova nova, não analisada no processo original. Beleza. Quem é que entra com esse processo de revisão? Via de regra, o próprio servidor, ele pede a revisão do processo. Agora, pode acontecer que o servidor já tenha falecido, ou que ele tenha sido declarado ausente, ou que ele tenha desaparecido. Nesse caso, quem é que pode entrar com o processo de revisão, Gustavo? Pessoa da família. Percebam, a Lei 8.112, ela não exige grau de parentesco. Ela fala que pessoa da família pode solicitar a revisão do processo. Além disso, se o servidor foi dito incapaz, aí quem entra com o processo de revisão é o curador. Beleza? Então a característica do processo de revisão: eu posso entrar com ele a qualquer tempo, desde que eu tenha um fato novo. Eu não posso alegar injustiça na aplicação da penalidade. Eu tenho que trazer uma prova nova, um fato novo, não analisado no processo original. Que se o servidor já tivesse falecido, se ele for declarado ausente ou desaparecido, pessoa da família pode entrar com esse processo de revisão. Se ele for dito incapaz, o curador entra com o processo de revisão. O requerimento desse processo de revisão, ele deve ser encaminhado ao ministro de Estado ou autoridade equivalente. Na verdade, o ministro de Estado ou autoridade equivalente vai analisar o requerimento e vai autorizar a abertura do processo de revisão. Nesse caso, autorizando a abertura do processo de revisão, ele vai encaminhar os autos para uma comissão revisora. Essa é a ideia. Essa comissão revisora, ela tem um prazo de 60 dias improrrogáveis para decidir. E o principal, esse processo de revisão, ele não pode piorar a situação do servidor. Ele não pode agravar a penalidade inicialmente imposta. Traduzindo para o latim, a gente diz que no processo de revisão, vou até colocar aqui, não cabe a reformatio impejus. Ou seja, eu não posso reformar a decisão para piorar a vida do servidor. Então, nesse processo de revisão, não cabe a reformatio impejus. Ou seja, eu não posso reformar para prejudicar o servidor. Então aí eu tenho os principais fundamentos do processo de revisão e com isso a gente já consegue matar a nossa questão do nosso simulado 4, a nossa segunda questão. Então vamos dar um confere aqui como é que vai ficar a nossa questão? Então olha só, vamos lá na nossa questão. Túlio, servidor público federal, sofreu pena disciplinar em julho de 2003, sendo que 6 meses depois teve declarada sua ausência na esfera civil. Ou seja, se ele está ausente, eu já sei que quem vai entrar com o processo vai ser pessoa da família. Nesse caso, tendo em vista a Lei 8.112, esse processo administrativo, galera, primeiro, não tem prazo. E se ele foi declarado ausente, quem pode entrar é pessoa da família. Analisando as alternativas, eu já percebo que o gabarito é a letra B de bola. Poderá ser revista a qualquer tempo, não há prazo, e por requerimento de qualquer pessoa da família. Nesse caso, a Lei 8.112 não exige grau de parentesco. Beleza? Bom, então a nossa primeira e a nossa segunda questão são questões tranquilas. Esse simulado foi bem tranquilo. E aí eu coloco mais uma questão, a questão 10. Por quê? Porque ela é difícil? Não, mas é porque eu tenho certeza que isso vai cair. No seu edital tá lá,
concentração, desconcentração, centralização e descentralização. Inclusive, para quem está acompanhando contagem regressiva, que é fundamental fazer esse paralelo com a caminhada do pão de queijo, no contagem regressiva, a primeira dica foi sobre isso. Isso vai cair. Então, olha só. A criação pelo município de uma autarquia para desempenhar atividade especializada consistente na gestão de regime previdenciário do servidor constitui exemplo de... Galera, quando eu crio uma autarquia, eu tenho que lembrar que eu estou descentralizando. Não é desconcentração. Então, na hora da prova, não perde tempo, ó. A letra C já roda, a letra E já roda. Aí você fica entre a letra A, B e D. Pessoal, descentralização política não é o caso. A descentralização política, ela ocorre através da própria Constituição. É a distribuição de competência entre os diversos entes da federação, entre União, Estado, Distrito Federal e município. Então, descentralização política é a distribuição de competência entre os entes da federação. Então, tá fora. Analisando a letra A e a letra B, ó, só pode ser letra A. A letra B fala em descentralização por colaboração. Descentralização por colaboração, lembra de quem? Das delegatárias, dos particulares em colaboração com o Estado. Então eu percebo que o gabarito é a letra A. É uma descentralização administrativa, também denominada por serviços. Galera, a criação da administração indireta é uma descentralização administrativa do tipo por outorga, ou técnica, ou por serviço, como está aqui na questão. Galera, isso vai cair, tá até aqui, ó. Serviço funcional ou técnica. Ela tem o por outorga. Sujeitando-se à autarquia à tutela do ente instituidor nos limites da lei. O que vale a pena lembrar? Essa descentralização por outorga, ela é feita através de lei. No caso da autarquia, a lei cria diretamente essa autarquia e não há necessidade de registro no órgão competente. Nessa descentralização por outorga, eu vou transferir a titularidade e a execução do serviço para essa autarquia. E essa autarquia, como ela é uma entidade da administração indireta, ela fica sujeita à tutela, a controle finalístico, à supervisão ministerial. Ela mantém uma relação de vinculação com a administração direta. Então é isso que a letra A está falando, é o nosso gabarito. Pessoal, isso aqui vai cair. Beleza? Então tranquilo, até o nosso 5º simulado e aí já ultrapassamos a metade do caminho. Valeu, galera. Até a próxima. Força no estudo. Tá chegando a nossa hora. Vamos vencer essa batalha. Abraço, galera. Até a próxima.